Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos estudando aqui a carta de Paulo aos Colossenses. E antes da gente estar começando aqui o nosso estudo de hoje, eu vou pedir para a Radassa fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui. Radassa, pode orar, por favor? Bom dia, sim. Senhor, obrigada por este momento de estudo, de aprendizado, que o Senhor possa derramar da tua porção de bênção na nossa casa, na nossa família, que o Senhor possa nos dar o entendimento de compreender cada vez mais e amar cada vez mais a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa entrar no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, para que possamos propagar, Pai amado, a mensagem do Senhor Jesus a todos os Pai amados que estão em nossa volta, Pai. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Bom, nós estamos aqui estudando aqui a carta de Paulo aos Colossenses, que é a 7ª carta já, que nós já estamos estudando. A gente já falou sobre o contexto, já falou quem que é o autor, né? Pode falar, quem é o autor? Isso, pessoal, Paulo. Nós já falamos do local, sempre deixo aqui, né, o nosso mapinha, né? Tá aqui, a gente está vendo aqui Colossos aqui embaixo, na Turquia. Estamos vendo Roma ali, na Europa, né? Então, Roma, por que Roma? É onde Paulo estava, quando ele escreveu a carta. Colossos é aqui a cidade, aqui, ó, onde tem essa seta amarela aqui, ó, perto de Éfeso. Eu sempre deixo um mapinha aqui. Falou da ocasião, da data, quando que foi. Esse outro mapinha aqui é interessante a gente sempre deixar nos nossos vídeos, porque ele tem a relação de todas as cartas e os lugares, né, onde elas foram escritas e em que momento, né? Então, por isso que eu gosto de deixar esse mapinha também. O que a gente está falando aqui é de Colossenses, número 8 aqui da nossa lista, né? Dizendo, ó, Colossenses, Paulo estava em Roma durante a primeira prisão. Bom, de Colossos, né? Sempre a gente relembra aqui. Colossos é aquela cidadezinha ali, perto de Éfeso, né? Fica ali a 160 quilômetros, né? Ali naquela região tem 3 cidadezinhas ali que a gente comentou, né? Que é Laodiceia e Herápolis, né? Também, além de Éfeso, né? Aquela região ali. E aí tem ali Colossos também, né? Junto. E ali também, a igreja de Éfeso foi consequência do ministério lá de 3 anos de Paulo, né? A igreja de Colossenses, né? Lá de Colossos. Paulo ficou em Éfeso 3 anos, e um dos seus colaboradores lá, que é o Epáfras, que também nasceu lá em Colossos, é ele que fundou a igreja lá, né? De Colossos. E ele também, que levou lá para Roma, tá? Quando Paulo estava lá na primeira prisão, ele que levou informações lá da igreja, como é que estavam as coisas. E Paulo escreveu essa carta, né, e depois mandou lá para eles. Bom, e também a gente comenta aqui o quê? Os principais pontos abordados, né? O principal ponto da carta é Cristo sendo o centro de tudo. Esse é o principal ponto que Paulo deixa aqui para a gente. Cristo é o centro. E aí ele traz para a gente alguns ensinamentos, alguns cuidados que a gente deve tomar. Algumas advertências que a gente está estudando. Então, a gente falou de 4 aqui, que a gente gosta de lembrar, né, dos principais temas abordados aqui, a gente já vai falar. Recapitular. E leitura. Bom, então nós estamos na leitura já do capítulo 3, certo? No capítulo... Ô, professor. Oi. Só aquela sabatina que você faz, das perguntas, que eu acho muito legal.
É interessante quando você fala para nós, somos alunos, né? Então, primeiro, quem é que foi falar com Paulo que trouxe a notícia não agradável? E quais eram as notícias que Epáfras trouxe a Paulo, né? A notícia que trouxe, o porquê que ele escreveu a carta, né? Então, eu estava vendo aqui, eu até escrevi aqui, Paulo que estava na cadeia, né? Estava preso, todos nós já sabemos, né? Você já falou várias vezes. Ele tinha recebido notícia das falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas aos cristãos. Aí Paulo, muito preocupado, aí escreveu essa carta para combater as falsas doutrinas. Passei no teste. Certo, é isso mesmo, pastor, passou sim. E aí, esses ensinamentos dessas distorções que o Epáfras trouxe, aonde que aqui na carta Paulo vem nos orientar? É no capítulo 2. No capítulo 1, Paulo faz o quê? Uma introdução, ele sempre fala, poxa, olá pessoal, estou vendo que vocês estão indo bem, vocês têm fé em Jesus, vocês têm amor ao próximo, vocês estão produzindo fruto, legal. E eu oro para que vocês continuem assim e transbordem, né? E aí Paulo enfatiza ainda no capítulo 1 a importância de Cristo ser o centro da nossa vida. Então, no capítulo 1, ele faz isso. E aí, quando ele entra no capítulo 2, né, que vem... No capítulo 2 tem o principal, que é isso que o pastor acabou de falar, sobre as falsas doutrinas que estavam acontecendo, né? E além dessas falsas doutrinas, né, que a gente fala assim, tanto a falsa doutrina quanto as filosofias, né, dos homens, que ele chama aqui, né, naquela época tinha muito filósofo, tal, né, vindo com grandes filosofias lá, mas tudo focado ao homem, voltado às coisas terrenas. Paulo também fala para a gente tomar cuidado com isso, também falava do misticismo, né? Misticismo, uma coisa que a gente também já comentou aqui, né? Que a gente tem que evitar, porque se o nosso foco é Jesus, não tem mais que ter aquele misticismo, aquelas simpatias, aquelas coisas que existiam na época. Até hoje ainda existe. E Paulo combate isso. E também, além disso, sobre a questão do cerimonialismo mesmo, ou das leis judaicas, né? Então, Paulo também nos adverte para que existe uma nova vida em Cristo e que muitos daquele cerimonialismo não era mais necessário, né? Então, Paulo, aqui no capítulo 2, ele vem nos ensinar tudo isso. E aí, depois do capítulo 2, a gente entrou no capítulo 3. E aqui, né, quando Paulo encerra o capítulo 2, também é interessante a gente falar, é que tudo isso que a gente comentou sobre falsas doutrinas, sobre cumprir algumas leis que não fazem mais sentido, e nem rituais, filosofias vãs e terrenas e focadas no homem, misticismo, isso daí não é o que salva, não é o que vai resolver o problema. Então, ainda que façam algum sentido o que Paulo fala, ainda que pareça que seja uma disciplina interessante, o pessoal domine o assunto e venha trazer, não é o que salva, né? Ele diz que para vencer o pecado, para ter a vida eterna, Cristo é o nosso foco. É a verdadeira felicidade que nunca vai acabar. Bom, e aí, aqui no capítulo 3, então aí Paulo passa a nos mostrar a nova vida a partir daí. Uma nova vida em Cristo. E essa carta ela vai terminar no capítulo 4. Né? Aqui no capítulo 3, Paulo está dividindo isso em 3 grandes blocos. O primeiro a gente já leu e já discutiu sobre o quê? O que é errado, o que a gente tem que abandonar. Né? Então, isso a gente já viu que agora, numa nova vida com Cristo, a gente vai buscar as coisas espirituais, a gente vai buscar as coisas lá do alto. Isso que Paulo já fala aqui no versículo 1. Ó,
nós ressuscitamos com Cristo. Nós temos uma vida nova. Então, nós vamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. É lá do alto, e não mais as da terra. Por quê? Porque ele está falando, morrestes para a vida terrena, né? Então, para isso, aí agora Paulo fala, a gente tem que abandonar algumas coisas que não estão certas, algumas coisas terrenas, e a gente viu isso já. Paulo já fala aqui, ó, tem que morrer a vossa natureza terrena. Então, a nossa natureza terrena tem que morrer. E aí depois ele vai falar tudo isso. Descreve aqui, a gente já falou. Aí depois veio o quê? Quais são as virtudes que a gente deve cultivar agora numa vida com Cristo? Então, nós lemos isso domingo passado, só ficou faltando aqui um pedacinho no finalzinho desse bloco, que nós vamos mencionar hoje. E aí nós vamos entrar na questão da família. E nessa questão da família, nós vamos utilizar bastante tempo conversando sobre isso, porque o projeto de Deus para a nossa vida, para uma vida na sociedade, é a família, o principal projeto de Deus. E é ali que nós vamos conversar bastante, entender bastante coisa, porque é muito importante isso. Bom, então aqui nós estamos no capítulo 3, já foi tudo que não pode, agora a gente viu tudo que devemos fazer, como que deve ser uma vida em Cristo. Só queria retomar hoje no finalzinho aqui nos versículos 16 para frente, para a gente reforçar, que ficou faltando no domingo passado. E já vamos entrar no último bloquinho do capítulo 3, que é deveres da família. O capítulo 4, que é o último, tem mais algumas coisas importantes que Paulo nos vai ensinar, inclusive sobre a importância da oração, né, na nossa vida. E vai ter as saudações finais, tudo. Mas o foco aqui do capítulo 3 é uma nova vida que devemos ter a partir de Cristo. Bom, aqui no finalzinho, aqui, a partir do 16, eu vou ler de novo, só para a gente retomar o assunto. Se vocês quiserem acompanhar aí na tela ou abrir suas Bíblias, fiquem à vontade. No 16 para frente aqui, ó. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Só reforçando aqui, então antes como sempre eu faço, né, de continuar, alguém tenha mais alguma colocação que gostaria de fazer? Ou já posso dar sequência aqui? Deixa eu ver se alguém levantou a mão. Não, ninguém levantou a mão. Então vamos continuar aqui. Pastor? Viu, Marcelino? Aqui quando fala sobre as vestes do homem, né? Então aqui ele faz um resumo sobre as vestes, né? Primeiro, a misericórdia. Então fala aqui sobre a misericórdia, foi a veste do Senhor. Ele tem misericórdia das nossas vidas. Então, a primeira veste, né? É a veste do Senhor. Depois vem a nossa como orientação, que é a bondade, humildade, a mansidão. Aí vai falando, longanimidade, o perdão, e no final de tudo é o amor. Então, aqui é as nossas vestes. Vamos nos colocar a veste do amor, e se isso acontecer, olha, é a grande vitória da igreja, não é nossa, da igreja, né? Então, aqui eu anotei aqui, são as nossas vestes que nós temos que colocar, né? Como homem de Deus, como serva do Senhor. Primeiro, nós temos que saber que a misericórdia, a maior veste que tem é do Senhor, que é a misericórdia que Ele tem. Nós erramos, nós pecamos, mas a sua misericórdia está sobre nós, a misericórdia do Senhor. E, logicamente, Ele repassa, nos orientando sobre a nossa veste que temos que colocar. Quais são? Bondade. Aí que nós já vimos, por sinal, aqui é um resumo daqui, né? A bondade, humildade, a mansidão, longanimidade, o perdão e, resumindo tudo, é o amor. Amém. O amor, muito bem colocado, pastor. Esse é o foco. Qual
qual que é o comportamento e atitudes que devemos tomar a partir de agora? Vamos nos repetir com tudo isso que o pastor falou. Inclusive, eu queria até repetir aqui a questão da longanimidade, porque depois de domingo que a gente conversou sobre isso, eu vou até reforçar aqui, algumas pessoas aí na igreja vieram conversar comigo sobre isso, porque a longanimidade é uma coisa difícil e, ao mesmo tempo, importante. Por quê? Porque a forma com que a gente se relaciona com os irmãos, ela é muito importante para a nossa vida em Cristo, e, ao mesmo tempo, é um desafio grande, porque a nossa natureza humana, nós temos essa dificuldade, né, de relacionar com o irmão. E a longanimidade, ela é uma virtude, né, a gente anotou e falou aqui, é a capacidade da gente suportar as adversidades, né? Suportar as provocações, suportar o sofrimento com paciência. Então, é difícil a gente ter firmeza, né? Então, às vezes a gente fala assim, é preciso contar até 10, né? Diante de uma situação, né? Então, a gente precisa ter essa longanimidade, essa firmeza, né? Suportar no meio da adversidade, suportar aquela situação, né? Lembrando que Deus está ao nosso lado, lembrando que o Espírito Santo nos ajuda nessa nossa batalha, né? Então, isso é realmente importante a gente frisar. Edgar, quer falar? Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Estamos. Então, quando você vai na origem da palavra do longanimidade, você tem, se você for para o grego, para o latim, você vai pegar, você ser longo o seu ânimo, longanimidade, sabe? Você vai para a questão de ânimos longos, né? Então, às vezes você suporta uma situação por um determinado tempo. Seria o verdadeiro pavio curto, vai. Você tem ali uma situação em que você, tudo bem, isso lá na frente vai dar certo, ele vai melhorar, mas antes que a pessoa melhore, você já perdeu essa paciência, sabe? Então você não suporta o tempo suficiente. Então é um longo ânimo, né? Uma longa paciência, né? Seria a maneira de calma e serenidade que você suporta de forma longa as ofensas que você vai recebendo, os sofrimentos, as dificuldades que vão passando. Com essa longanimidade você vai atingir lá na frente. Então você sabe que lá na frente vai dar certo. Não está dando, né? E se você não tiver essa qualidade, o que vai acontecer em pouco tempo, você vai falar, não vai dar certo. Você sabe que vai, mas você perde o pavio, né? Apaga, né? Queima, né? E isso é o que acontece muito com a gente, às vezes, né? A gente começa muito bem, não, que eu perdoo, que vai dar tudo certo, que isso vai passar, que isso vai dar, e não está passando, não passou, e aí a pessoa já vai, né, com os dois pés no peito e pula e acaba com a situação. Então, é importantíssima, né? Muito. E aqui, então, né, quando Paulo está descrevendo todas as atitudes positivas, né, as virtudes que a gente precisa cultivar, aqui no final, a partir do 16, quando ele fala que a palavra de Cristo ela tem que estar habitando na nossa vida, porque é ela que vai basear a gente para ter todas essas virtudes, é ela que vai nos ajudar. Então, nós temos que ter uma confiança e um conhecimento muito forte da palavra. Inclusive, ele fala, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. E ainda fala aqui, em toda a sua sabedoria. Então, a gente precisa mesmo conhecer, entender bem, né, nos alicerçar na palavra, e que entre nós, a gente precisa compartilhar tudo isso, né? Então, isso é importante. E Paulo também vem enfatizar aqui nesse finalzinho desse bloco, quando ele fala assim, que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer em nome do Senhor Jesus e dando graça a Ele. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar sempre em Jesus, em nome dEle, e dar graça por Ele, sempre ser grato. Paulo sempre fala isso, a gente precisa ser grato. Nós temos que ter a gratidão no nosso coração.
E aqui também eu queria chamar a atenção, né? A gente participando aqui fazendo a cantata, né? Ontem, vamos fazer hoje de novo. E Paulo diz aqui, ó, que a gente precisa louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Tudo isso daqui, ele é também uma coisa que Paulo diz aqui, transborda para as pessoas. Uma vida dessa, uma adoração a Deus, como a gente faz da forma correta, ela vai atingir pessoas, ela vai buscar outras pessoas. As pessoas veem Deus através disso. Deus se conecta com as pessoas através disso. Paulo fala da importância disso, da oração também, né? E a gente vê isso na prática. É muito importante isso. E tudo a gente precisa fazer para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Bom, e aqui então, a partir daqui, quando ele fala das virtudes que a gente precisa cultivar, aí ele vem aqui no último ponto, o último não, que ainda tem depois ainda tem mais alguma coisa, mas o que ele vem falar aqui? Agora a gente vai falar um pouco da família, é o último ponto do capítulo 3, que vai do versículo 18 até o 25. Isso aqui é importante a gente ler de novo e conversar um pouco. Eu trouxe também, inclusive, alguns estudos que eu andei vendo, algumas coisas importantes que eu trouxe para compartilhar com vocês, tá? Vamos ler primeiro sobre os deveres da família e depois a gente vai comentar. Então, eu peço que acompanhem aí, ou na tela aí, ou nas suas Bíblias, do 18 até o 25, né? O final aqui do capítulo 3. Versículo 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, e não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Bom, aqui a gente vai começar aqui a conversar, mas antes, eu também vou ler só o primeiro versículo do capítulo 4, porque ele tem a ver com esse bloquinho aqui, tá? Lá no capítulo 4, no versículo 1, está dizendo assim, ó, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então, eu só deixei aqui para a gente depois colocar dentro do nosso contexto, porque quando a gente for estudar o capítulo 4, a gente vai começar a partir daí, tá bom? Bom, antes agora de eu fazer aqui minhas considerações e trazer para vocês um breve estudo aqui que eu fiz, eu queria chamar aqui o Edgar. Edgar? Então, Marcelino, acho que cabe aí um comentário sobre como viviam essas pessoas nessa região dos Colossos, né, nessa época, contextualizando como era uma família, né? E a gente hoje em dia tem assim, mudanças de comportamentos, né? E nessa época nós tínhamos o que era o cenário ali. O homem era o líder do lar, né? Era uma estrutura patriarcal, totalmente patriarcal. Então o papel da mulher era só se dedicar à administração doméstica, cuidar dos filhos, tal, né? E esse marido, mas ele tinha uma qualificação ali, na verdade, ele tinha uma incumbência importantíssima,
que era a responsabilidade de gerar e cuidar, né, de uma maneira a prover que tivesse o bem-estar, né, dessa família. Então ele tinha essa, apesar dele ser ali, né, o que dominava, aquele que tinha, né, aquela função que hoje em dia às vezes não é muito observada, né, mas que naquela época ele era o que era o responsável de prover esse bem-estar para a família. O que às vezes não acontece hoje, né? Hoje ali o marido, né, esse bem-estar não é necessariamente só trazer dinheiro para casa, dar só esse conforto material, né? Mas ele tinha essa incumbência de trazer o bem-estar para a família, né? Tanto filhos como mulher. Então isso gerava ali uma relação interessante mesmo que ele fosse aquele que dirige, né? Você está num carro, alguém tem que estar com o volante na mão e as pessoas estão do lado. E ele dirigia, e a mulher estava do lado ajudando, e os filhos estavam juntos. E todos iam com segurança para o lugar correto, né? Mesmo que de uma biga, com uma biga, ou uma carroça da época. Mas ele tinha esse tipo de comportamento. Então, hoje, às vezes a pessoa fala, não, nós dividimos as funções e tal, mas você está gerando bem-estar para a sua família, como marido, né? Então, também, Paulo estava instruindo, né? Porque era uma sociedade muito patriarcal, isso podia gerar conflitos, né? E ele estava instruindo isso tudo com esses textos aí, né? Então são interessantes. Dá para aplicar hoje perfeitamente, né? Porque só muda mesmo o contexto social, mas a família continua nessa estrutura de marido, mulher, filhos, né? E isso é importante a gente observar, né? Sim, muito bem colocado. Inclusive, aqui ele também, quando ele fala de família, ele fala de servos também, porque era uma outra coisa, né? Que hoje em dia não é bem assim, mas na época era, porque assim, aquelas grandes famílias, elas tinham pessoas, né? Tinham pessoas que serviam, pessoas que faziam parte ali do grupo, né? Hoje em dia, a gente pode até associar, a nossa sociedade, ela tem muito a questão também dos empregados, né? De pessoas que têm, né, nas lavouras, nas fazendas, eles têm empregados, eles têm, né, pessoas que não são, assim, propriamente da família, mas que vieram de algum lugar, estão ali junto, ajudando ali, enfim, e são servos, né? Como era lá na época. Mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque aqui a questão de servir, né, ela tem uma outra conotação, por exemplo, quando a gente fala de escravidão, que é um outro tipo de opressão, um outro tipo de coisa que acontece, né? Então, a gente vai diferenciar isso um pouco para a gente entender também essas questões, né? E a gente vai também absorver para a gente, no hoje em dia, né, o nosso próprio trabalho. Quando a gente está no nosso trabalho, a gente tem chefe, a gente tem subordinado, a gente tem um papel para cumprir no trabalho, né? E que a gente tem aqui umas dicas de Paulo importante para a gente também saber se comportar no nosso trabalho, né? Isso é importante também. Mas, enfim, nós vamos falar de tudo isso. Por isso que eu falei que esse pedaço da carta ele é muito importante, porque ele traz para a gente uma forma da gente entender os nossos papéis e tipos de comportamentos que nós temos que ter, tanto na família quanto na nossa sociedade, tá? E o que eu vou começar aqui primeiro é com o versículo 18, né? Versículo 18, quando ele fala assim, esposa, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Eu fiz várias anotações e pesquisas em algumas coisas, e eu trouxe aqui para ficar mais fácil para a gente, até escrevi aqui, eu vou até deixar aqui, né? Porque eu queria falar esses pontos, mas é bom assim até deixar já escrito aqui para a gente acompanhar, e também para eu não esquecer algumas coisas que eu acho importante a gente estar mencionando. Então, eu escrevi aqui, deixei para a gente bater um papo sobre isso, tá? Então, nesse versículo aqui, o que eu queria comentar com vocês, nesse versículo 18 aqui, ó, né, onde ele fala sobre isso. Esse é um princípio bíblico que ele foca no lar cristão, né? Então, essa carta ela não está falando sobre como é uma nova vida em Cristo. Então, é um lar cristão. Vamos pensar num lar cristão, onde o amor de Cristo é que modela os relacionamentos. É aí que a gente precisa entender esse contexto de Paulo quando ele fala de um lar cristão, né? Cristo, a presença de Cristo é que vai modelar os relacionamentos.
Ele que vai garantir a igualdade de valor perante Deus. Então, e enquanto ele também estabelece funções, são funcionais que trazem ordem, paz e a presença de Cristo à família. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar sempre é como é um lar cristão, onde o amor de Cristo modela. É pensando nisso, e essa igualdade de valor perante Deus, e que a gente tem funções distintas, como Paulo sempre fala, ele fala, cada um que é corpo de Cristo, a gente tem funções, e nenhum é menor que o outro. É importante cada um ter o seu papel. Paulo ensina muito a gente isso. Então, eu quis trazer esse contexto aqui, nessa primeira fase, e trazer aqui alguns pontos chaves. Então, eu acabei de falar aqui do contexto, né? Vocês podem acompanhar aí na telinha, que eu até escrevi. Contexto. Ele faz parte de um conjunto de instruções para a família cristã, onde o padrão é Cristo e a nova vida dele. Por quê? Porque é isso que a gente está falando aqui. Como seria uma nova vida em Cristo, onde Cristo é o padrão. E aí, então, a gente vai entrar num outro ponto-chave aqui, que é o significado de submissão. Que esse pode distorcer um pouco na cabeça das pessoas sobre a questão de submissão, e não é. Então, nós vamos entender melhor isso. Por quê? Porque que a submissão é uma postura de respeito, de aceitação, de apoio voluntário, e não de inferioridade. Então, mesmo aqui, eu até queria trazer aqui, ó, homens e mulheres, eles são iguais perante Deus, mas eles têm funções distintas no lar. Né? Não dá para a gente disputar também, não, sou eu que vou fazer, não, sou eu, par, ímpar. Né? A gente já tem algumas funções distintas e que nós temos que fazer isso sempre pensando no lar cristão. Né? E aí, quando a gente vai entender essa palavra submissão, ela é um respeito, é uma aceitação de um papel, é um apoio, é voluntário. Por que voluntário? Porque você entende, aceita e vamos fazer dessa forma. Igual a gente faz, por exemplo, no trabalho. Né? A gente fala assim, eu sou submisso ao chefe. Não, não é submisso, eu estou aceitando aquele papel que eu vou desempenhar, e eu estou também aceitando que aquele lá tem outra função. Então, quando eu estou lá no serviço fazendo a minha função, e tem uma outra pessoa fazendo a função dela, eu tenho que aceitar e entender que faz parte de todo o conjunto a função de cada um. Bom, então eu vou fazer a minha, eu vou respeitar do de cada um, e se a gente nos organizar dessa forma, a gente vai conseguir atingir o objetivo, a gente vai conseguir viver corretamente. Então, esse é o significado. E muitas vezes, quando a gente fala assim, estou submetendo ao setor tal, eu estou no setor de contratação e eu vou me submeter ao setor de jurídico sobre os contratos que nós estamos tratando aqui na nossa empresa. Isso não significa, assim, que ele é meu chefe, eu estou obedecendo. Não, o papel de verificar toda a questão jurídica é dele, e o papel de desenvolver aqui o produto é meu. Cada um tem a sua função. Então, a gente não pode ficar distorcendo o significado da palavra submissão. E aqui é uma postura de aceitação, de apoio, e não de inferioridade. Então, quando Paulo já fala isso daqui na primeira frase, ele já complementa ali, ó, como convém no Senhor. Então, quer dizer o seguinte, a sujeição da esposa não é cega, não é absoluta. Não é ele manda em mim. Às vezes as pessoas falam isso e começam a falar, mas a Bíblia é machista, tal. Não é por aí. Essa sujeição, ela não é uma sujeição cega nem absoluta. Ela é moldada pela relação com Cristo. É uma atitude de honra a Cristo, não ao marido. Né? Então, não é só o marido. Então, muitas vezes as pessoas pegam a Bíblia, ou o próprio marido pega a Bíblia, para falar, eu que mando aqui. Né? Então, está distorcendo um modelo cristão. Né? Então, isso daqui é importante a gente entender, porque essa relação ela é moldada por uma nova vida em Cristo. Então, por isso que Paulo fala, como convém no Senhor, como convém uma vida em Cristo.
Então, isso é muito importante para a gente. Diga, levantou a mão. Eu acho que a impressão que dá é que Paulo está tentando ressaltar ali e destacar o quanto, essa questão que a gente está falando de machismo e feminismo, né, o quanto isso existia naquela sociedade, né, naquela região que era a Turquia, onde tinha influências de todos os povos ali e tal, né, mas que era patriarcal, né, a liderança, e o quanto isso pode ser prejudicial a uma família, né, no sentido desse machismo e do autoritarismo, ou do feminismo, né, e seu autoritarismo também, podem provocar uma família em que não há consenso, não há conversa, não há discussão sobre assuntos, né, e precisa ter uma função, né, cada um na sua função, mas as pessoas precisam colaborar para que tudo isso dê certo, né. A gente até brinca, às vezes precisa ter alguém dirigindo um carro. Todo mundo sabe dirigir o carro dentro daquele carro, mas alguém precisa estar com o volante ali, né? Mesmo que o GPS indique, ou que a mulher, ou que os filhos, pai, vai por ali, que eu passei já ali e tal. Então, alguém precisa dirigir, alguém precisa levar esse carro com segurança, né? E precisa gerar ali condições para que o carro chegue com segurança no tal lugar. Mas isso tudo, nada impede que ele tenha direção, né? Nada impede não, é importante que ele tenha direção para chegar no caminho certo e com segurança. Então, essa direção de Deus para a vida desse líder da casa, desse cabeça da casa, ou dessa mulher que cuida dos filhos e é ajudadora, e que naquela situação lá da sociedade não tinha voz no sentido de sociedade, mas no lar ela cuidava dos filhos, ela cuidava do marido, ela cuidava das coisas que permeavam ali a casa, né? Então ela tinha uma importantíssima função, como o marido também, né? Mas às vezes essa questão do machismo era combatida por Paulo ali. Não, você tem que amar sua mulher, você tem que amar sua família, você tem que cuidar dela, gerar condições. Então, assim, ele quebrava isso, né, naquela época, né? Quebraria hoje, né, nos dias de hoje, né? É verdade. Alguém mais levantou a mão aí? Não, né? Pastor, pode falar. Está no mudo. Aqui, essa aqui é uma carta. E a carta tem que ser lida totalmente. E, logicamente, que essa carta aqui é por blocos, né? E o que acontece é que você tem que ler o texto e o contexto, porque muita gente só pega um versículo e quer fazer uma bandeira daquilo lá. Imagina se eu pego só um versículo e falo o quê? Mulher, seja submissa ao vosso marido. Olha só, como convém ao Senhor. Acabou. Não, mas continua lendo a carta. Continua lendo. Então, aqui é uma observação que Paulo dá para nós, que, né, através da graça do Senhor, nos orientando que ninguém está sobre ninguém. É igualdade aqui. Então, para a mulher ser submissa, aí depois tem um resultado. Como é que eu vou ser submissa? Aí você lê o versículo 19, depois você lê o versículo, vai lendo. Então, aqui, esse texto aqui nos mostra, né, que nós temos que realmente observar o que está escrito no texto, né? E porque muita gente fala, não, a mulher tem que ser submissa ao homem. Ah, tem que ser mesmo, é. E depois continua lendo, então. Aí diz, marido, amai a vossa... Olha só, e quando nós vimos, né, que o amor está sobre todas as coisas, olha só, o amor, aqui fala do amor, o marido tem que amar a mulher, né? Então, e nós lemos aqui sobre o revestimento que nós, como homem, mulher de Deus, serva do Senhor, nós temos que, sobretudo, temos que amar. E aqui ele fala sobre o amor, que nós temos que amar. Quer ser, a mulher, para ser submissa, o marido tem que amar a mulher. Esse aqui é muito forte para nós, né, para a igreja, para os casais. Né? Depois continua falando sobre os filhos. Amém. Não estou te ouvindo. Estava no mudo. Desculpa. Inclusive, né, pastor, só complementando, né, aí a próxima observação minha aí, ó, a aparência de Cristo no lar, é isso exatamente que o pastor falou, ó. A submissão, quando ela é combinada com o amor, aí ela torna a presença de Cristo visível na família. Por quê? O amor está acima de tudo.
Então, a submissão, eu gosto de falar aceitação do papel, tá? A submissão aqui, eu gosto de falar aceitação de um papel ou de uma função. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, todos somos iguais perante Deus, né? Então, isso daí, quando está combinado com o amor, quando a gente tem dentro da nossa família os papéis, cada um bem definido, quem vai fazer o quê, e o amor imperando ali, e Cristo, né? Nosso caráter de Cristo imperando na família, então torna, sim, a presença de Cristo, ela é visível na família. Então, as pessoas veem isso, a presença de Cristo naquela família. E aí, um último ponto que eu queria chamar a atenção, o ponto-chave aqui é o equilíbrio, né? Esse ensino bíblico aqui que a gente está fazendo, ele não deve ser, não só isso, né? Ele não deve ser usado para justificar abuso, por exemplo, e sim para promover uma harmonia, um equilíbrio, lembrando que a base de tudo, né? Reforçando aqui, né, pastor? Lembrando que a base de tudo é o amor, né? E o respeito mútuo também. Respeito. Então, inclusive... É interessante que ele não fala assim, ó, você seja amável à sua mulher, seja... não, fala amor, acabou, encerrou. Amor quer dizer tudo. Então, não tem... Então, quer ser submissa? Ame a sua mulher. Amém. E agora, quer colocar assim... muita gente, às vezes, pega a palavra e faz uso errado e abuso. Isso acontece mesmo, né? A gente vê isso. Muitas pessoas pegam um versículo e, assim, em cima disso, vai cometer um abuso ou uma distorção. Eu gosto até de usar, eu falo com algumas pessoas sobre as tentações que Jesus teve no deserto. Foram, assim, o inimigo tentou, ele baseado na palavra. O diabo usava a palavra, pedaços da palavra, para testar Jesus. Ele pegava aquilo lá e falava, está escrito aí na palavra, já que você, Jesus, né, você está bem focado na palavra, a palavra diz isso, por que você não faz isso? E próprio Jesus, com sabedoria e conhecimento da palavra, porque também na palavra está escrito isso. Então, o diabo, com a sua astúcia, ele vem pegar ali partes da palavra, e a gente não pode errar com isso, né? Para distorcer e fazer abuso, né? Então, o próprio Cristo foi testado, foi provocado, vamos chamar assim, onde o próprio diabo usou a palavra, né? Bom, e também, obviamente, Jesus usou a própria palavra para se colocar ali, né? Não contrário, mas explicando o contexto, como diz o pastor Vanderlei, né? Contextualizando o que aquilo significa. Por isso que é importante a gente discutir e conversar. Edgar. E você vê também a questão do amor que a gente está falando, não se aplica só mesmo a marido e mulher também, você pensar nessa questão da submissão, você tem um diretor seu, um chefe, um professor, alguém que está numa posição que te dá coordenadas, te dá direção para as coisas, e essa pessoa ser amorosa, né? Ser longânima, ser, sabe, humilde, tem uma série de qualidades que a gente fala sobre, né, a questão de aquele que segue a Cristo. Então, a alegria de você servir essa pessoa, independente de se ela é esposa, se ela é um amigo, se ela é um chefe, se ela é um diretor, um professor, um policial, sei lá quem, né, que está ali numa questão de autoridade naquele momento, né, está te direcionando naquele momento, com esse amor, com essa bondade que você percebe nas atitudes. Então, a alegria de você servir alguém que é bondoso com você, que é atencioso, que é uma pessoa que cuida, que você vê que está cuidando, ela não está simplesmente te dando direção, ela está te dando a boa direção, ela está cuidando de você. Como Deus faz com a gente, né? Às vezes ele é duro ali, mas ele está cuidando. Às vezes você não entende muito bem, mas ele está preservando, ele está te dando direção. E por não entender, às vezes a gente, né? Mas Deus, eu não estou conseguindo, e começa a se esbravejar, né? Estou falando com Deus, então não estou nem falando de, né? E as pessoas às vezes têm atitudes por não ter essa posição de ser
submisso e entender que a pessoa está sendo bondosa, e nem aquele que tenha a situação nas mãos ali de ser bondoso com quem está sendo submisso, né? E isso é o amor que a gente está falando, né? Essa dureza, porém com amor, né? Com amor. Às vezes com alegria e suavidade, mas com amor também, né? Uhum. Então, isso é interessante, né? A submissão vem por tabela, ela vem, você fica com alegria de ser submisso de tal situação, ou de tal pessoa, porque ela é amorosa, ela é bondosa, e ela tem todas as qualidades que você quer servir aquela pessoa, né? Isso é legal, né? Isso é bom de entender, né, o que Paulo fala, né? É. Pastora Débora também gostaria de fazer uma colocação, pastora? Vou fazer bem rapidinho que eu sei do horário. Eu só queria falar um pouquinho, porque, como meu pai falou, são cartas, né? São trechos. Hoje nós estamos focando aqui nas esposas. Mas é interessante a continuação, né, do versículo depois, que fala, esposas ser submissas, depois vai falar, maridos, amai-vos as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, né? Então, Cristo, ele se deu, ele morreu ali por nós, né? Por nós que somos a noiva dele. Então, quando a gente fala que a mulher tem que ser submissa, quando você é submissa ao seu marido, esse marido, ele te ama assim como Cristo te amou. Então, não fica um peso, uma carga, uma coisa pesada. Mesmo porque o marido, ele não vai fazer coisas, né? O correto, né? Correto. Estou falando que está na Bíblia. Que vai deixar a mulher inferior, que vai deixar ela se sentindo omissa, se sentindo desprezada. Não, porque Cristo, ele nos ama, ele nos valoriza, ele colocou dons espirituais dons em cada um, né? Tanto espirituais como dons mesmos, mesmo carnais que a gente tem, né? Como fala lá o Valon. Então, assim, quando você é submissa ao seu marido, não é uma carga, não é um peso, é um carinho, é um amor, é um respeito, porque o seu marido também te ama como Cristo nos ama. Então, ele também não vai colocar nenhum peso sobre você. Então, é uma troca, né? É que como nós estamos hoje focando nas mulheres, nas esposas, fica parecendo que é aquela coisa machista, que é aquela coisa, né, obrigada, mas não é. Né? Por isso que é interessante ouvir a aula de hoje, domingo que vem, estar presente de novo, e no outro domingo também, para entender a sequência e a gente não pegar pedaços, trechos bíblicos para ficar falando uma coisa ou outra. Era isso. Muito bem, agora vou passar para o pastor Vanderlei fazer a oração, porque falta só 3 minutos, mas muito bem colocado, pastora, e domingo que vem nós vamos falar mais um pouquinho disso sim, porque nós vamos estender a família como um todo. A gente começou aqui com o versículo 1, para tirar um pouco dessa questão de pegar só um pedaço e entender mal, porque o contexto é muito importante. Pastor Vanderlei. Amém. É tão importante esse texto, né? Esses versículos, que falar sobre a família, até que a família é um projeto de Deus, né? Então é muito importante nós observarmos e orarmos para a gente viver o que está escrito. E não vamos esquecer de hoje, de nós temos uma incumbência de levarmos visitantes. Assim como aconteceu ontem, aquele toró de bênção, vai acontecer hoje também à noite, em nome de Jesus. Tá bom? Foi uma bênção, louvado seja o nome do Senhor pelo culto de adoração a Deus que aconteceu ontem. Então vamos ligar para as pessoas, convidando pessoas para estarem presentes, em nome de Jesus. Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer, meu Deus amado, pela Escola Bíblica Dominical, pelo teu ensinamento, através dos teus servos, que nós estamos aprendendo mais e mais da tua palavra, Pai. Agora, Pai amado, nos abençoe no restante desse domingo, Pai. Deus, e que teu Espírito Santo esteja operando hoje à noite no nosso culto, Pai, nessa cantata. Pai amado, que haja um poder sobrenatural sobre todos que estarão presentes, Pai. Em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, esteja presente em todos nós que assistimos à Escola Bíblica Dominical, agora e para sempre. Amém. Deus que abençoe. Shalom Adonai. Paz do Senhor.
Amém. Amém. Senhor. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite. Mais Bom dia. tarde nos encontraremos.